Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer a nossa gravação de pontuação. E dentro de pontuação eu vou trabalhar o uso da vírgula, tá? O uso da vírgula vai ser trabalhado aí dentro do conteúdo de pontuação, porque realmente é o conteúdo mais cobrado aí quanto ao uso da vírgula, tá? Então vamos lá. As orações que estão na ordem direta apresentam a seguinte sequência lógica. Ordem direta da frase é aquela ordem que aparece primeiro o sujeito, depois aparece o verbo, depois o complemento do verbo, se houver, e depois os adjuntos adverbiais, que é aquelas que indicam circunstâncias. Observe o exemplo. Os alunos estudaram astronomia ontem à noite. Então, quem estudou astronomia? Os alunos. Então, os alunos, sujeito. Estudaram o verbo, nesse caso, o verbo transitivo direto. Eles estudaram o quê? Aí vem o complemento, que é a resposta feita ao verbo, né? A resposta da pergunta feita ao verbo. Os alunos estudaram o quê? Estudaram astronomia. Então, complemento verbal. Ontem indica tempo, tá? Então, e à noite também indica tempo. Então, nós temos aqui adjuntos adverbiais. Os alunos estudaram astronomia ontem à noite. Por que é que eu comecei falando sobre a ordem direta das frases? Porque existe uma regra na língua portuguesa que diz que a ordem direta das frases não poderá ser interrompida. Ou seja, não pode ter pontuação, não pode ter vírgula aí, tá? Entre os elementos que compõem a ordem direta da frase. Qual é essa ordem? Nós temos bem aqui. Sujeito, verbo, complemento do verbo, né? Que é objeto direto ou indireto, e o adjunto adverbial. Então, não pode haver interrupção, tá? Nesse contexto em que a frase, a oração está na ordem direta, tá? Então a regra está bem aí. Não se separam termos em ordem direta, ou seja, o uso da vírgula não se aplica a termos em ordem direta. Eu vou ser mais claro. Não se separa o sujeito do verbo, com vírgula. Não se separa o verbo do complemento, com vírgula, e não se separa o complemento do adjunto adverbial com vírgula. Sujeito, muitas frases a gente encontra aí, inclusive em provas de concurso. O sujeito separado do verbo com vírgula. Os alunos, vírgula, fizeram excelente reunião. Parece até tá bonita essa pausa, mas os alunos e fizeram, né? Temos aí sujeito e verbo. Então, não podemos separar o sujeito e o verbo com vírgula. Ok, gente? Termos em ordem direta não podem ser separados por vírgula. Primeira regra. Use a vírgula para separar elementos que você poderia listar. Tá? Quando a gente vai fazer enumerações, quando a gente vai fazer, de certa forma, uma sequência de fatos ou uma sequência de palavras aí dentro de uma oração, a vírgula deve ser usada para separar essa sequência, tá? Então, esses elementos que você poderia listar, eu estou usando uma linguagem bem simplificada. Porque, na regra geral, nós temos aqui, a vírgula é usada para separar termos de mesma função sintática. A vírgula tem que ser usada para separar termos de mesma função sintática. Vejamos aqui. João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Veja só que não tem uma pausa. João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto. Parece a ideia que João, Maria, Ricardo, Pedro... João, Maria, Ricardo, Pedro é um nome só, porque ele não está separado por vírgula, né? Então, aqui eu poderia listar esses nomes. João, Maria, Pedro, Augusto, tá? Então, se são elementos que são, nesse caso, núcleos do sujeito, é um sujeito composto. João, Maria,
Ricardo, Pedro e Augusto. Nós temos aí um sujeito composto com 5 núcleos, tá? Então eles devem ser separados por vírgula, ficando assim, ó. João, Maria, Pedro e Augusto. Eu esqueci, foi Ricardo aqui na frase, mas beleza, vocês entendem. Foram almoçar, tá? Então, na frase original, os elementos, né, que poderiam ser listados, eles são separados por vírgula. Gramaticalmente, elementos que possuem a mesma função sintática. Tá? Nesse caso, qual é a função sintática aqui? Núcleos do sujeito. Então, todos os elementos de mesma função sintática dispostos em uma lista, eles devem ser separados por vírgula. Gosto dessas coisas, 2 pontos. Andar, viajar, comer bem e descansar. Tá? Então veja só que eu tenho uma sequência que pode ser listada. Nós temos um aposto, né, dizendo, especificando quais são as coisas de que alguém gosta. Então basta colocar na minha cabeça elementos que podem ser listados, devem ser separados por vírgula. Gramaticalmente eles recebem o nome de elementos de mesma função sintática. Ok? Primeiro uso da vírgula. Use a vírgula para separar elementos que você poderia listar, ou seja, elementos de mesma função sintática. Vamos para o próximo slide. Use a vírgula para separar explicações que estão no meio da frase. Nós vimos no início da nossa aula de hoje que a sequência de ordem direta não pode ser interrompida, tá? A não ser que eu coloque ali no meio algum termo de explicação, tá? Então, quando eu digo João é o mais aplicado. Se eu quero explicar quem é João, eu vou colocar ali João, aluno do primeiro ano, é o mais aplicado. Quando eu coloquei essa explicação entre o sujeito e o verbo, essa explicação deve vir intercalada, ou seja, vírgula antes e vírgula depois. A regra 2 diz: use a vírgula para separar explicações que estão no meio da frase. Gramaticalmente, essas explicações são chamadas de aposto. Então, usa-se a vírgula para separar o aposto. Veja. Explicações que interrompem a frase são mudanças de pensamento e devem ser separadas por vírgula. Exemplos. Mário, o moço que traz o pão, não veio hoje. Eu posso dizer simplesmente que Mário não veio hoje, mas eu senti a necessidade de explicar quem era Mário. Tá? Então, esse termo que traz essa explicação, tá? Ele vem intercalado com vírgula antes e vírgula após. Dá-se uma explicação sobre quem é Mário. Se tivéssemos que classificar sintaticamente o trecho, seria um aposto. Um dos usos da vírgula é separar o aposto. O que é o aposto? Está bem aí. Explicações que estão geralmente no meio da frase, ou então que vem depois de 2 pontos, que é uma enumeração e por aí vai. Eu e você, que somos amigos, não devemos brigar. Eu posso dizer simplesmente eu e você não devemos brigar, mas eu senti a necessidade de explicar, de colocar algo que enfatizasse aí a minha ideia central. Então, essa interrupção entre o sujeito, tá, e o verbo vem separada por vírgula. O trecho destacado, que somos amigos, explica algo sobre eu e você. Portanto, deve vir entre vírgula. A classificação do trecho seria uma oração adjetiva explicativa. Tá? Mas basta você memorizar que a gente usa a vírgula para separar explicações que estão no meio da frase. Ok? Podem ser aposto, podem ser orações adjetivas, né? Por aí vai. Use a vírgula para separar o lugar, o tempo ou o modo que vier no início da frase. Nós vimos no primeiro slide
que a ordem direta, na ordem direta, os adjuntos adverbiais, eles ficam lá no final da frase. Aqueles termos que indicam tempo, lugar, né? Modo, intensidade, o lugar deles em uma frase é no final, ok? Aí aqui está dizendo, use a vírgula para separar o lugar, o tempo ou o modo que vier no início. Se ele veio no início, ele está deslocado ou antecipado. Para marcar esse deslocamento ou antecipação, a gente faz uso da vírgula. Um termo que era do final passou para o começo. Então, vou marcar isso com a vírgula. Vejam só. Quando um tipo específico de expressão, aquela que indica tempo, lugar, modo e outros, que são os adjuntos adverbiais, iniciar a frase, usa-se vírgula. Em outras palavras, separa-se o adjunto adverbial antecipado. Lá fora, o sol está de rachar. Quando eu digo lá fora, eu estou indicando lugar. A frase, na ordem direta, seria o sol está de rachar lá fora. Então, aí não teria vírgula, porque lá fora, a expressão que indica o lugar estaria no final, estaria no lugar dele. Mas aqui não, ele está iniciando. Então, a gente usa a vírgula para marcar a antecipação ou deslocamento desse termo. Lá fora a expressão que indica lugar, um adjunto adverbial de lugar, está iniciando a frase. Semana passada, todos vieram jantar aqui em casa. Semana passada é um termo que indica tempo. Adjunto adverbial de tempo. Qual o lugar dele? No final. Ele está no final? Não, ele está iniciando a frase. Por isso foi necessário o uso da vírgula. Ok? Terceira regra, usa-se a vírgula para separar o lugar, tempo, o modo que vier no início da frase. Ou seja, separar o adjunto adverbial antecipado ou deslocado. De um modo geral, não gostamos de pessoas estranhas. Essa expressão de um modo geral é sinônimo de geralmente. É adjunto adverbial de modo. Por isso, a gente usa vírgula porque ele está no início. Use a vírgula para separar orações independentes. Quando se fala de coordenação, de orações coordenadas, fala-se em orações independentes, que, se fossem isoladas num contexto, elas teriam sentido completo. Vejamos aqui. Orações independentes são aquelas que têm sentido mesmo estando fora do texto. Ou seja, isolando cada oração, ela tem sentido completo. Chamamos isso de período composto por coordenação ou orações coordenadas. Quando eu ouvir ou ler essa palavra, oração, esse termo, orações coordenadas, eu já vou entender que são orações independentes que têm sentido completo, isoladas, fora do contexto. Acendeu um cigarro, cruzou as pernas, estalou as unhas, demorou a olhar em Mana Maria. Né? Nós temos aí um trecho de Machado de Assis, que alguém, um sujeito aí, acendeu um cigarro. Você entendeu? Entendeu, tranquilo. Se parasse aí, você entendia? Entendia. Cruzou as pernas. Alguém cruzou as pernas. Você entendeu? Tem sentido completo. Estalou as unhas. Não entendi muito esse negócio de estalar as unhas, não, mas beleza. Estalou as unhas. Praticou alguma ação, tem sentido completo. Demorou o olhar em Mana Maria. Outra oração com sentido completo. Vocês viram que essas orações, elas vêm separadinhas por vírgula, para marcar que elas são independentes. Elas são orações coordenadas, assindéticas, na verdade. Por quê? Porque não tem conjunção, é só a vírgula que separa. Nesse exemplo, cada vírgula separa uma oração independente. Elas são coordenadas assindéticas. Por que assindética? Porque vem separada por vírgula e não por conjunções. Ok? Orações com sentido completo, dispostas em uma sequência. Tá? Veja só que é uma sequência, gente. Alguém acendeu o cigarro, depois cruzou as pernas, depois estalou as unhas. E a gente sabe que toda enumeração, né? Todos os elementos que eu posso listar aqui
as ações que foram executadas por essa pessoa. Então, todos os elementos dispostos em uma lista podem ser separados por vírgula aí quando estão numa oração. Eu gosto muito de chocolate, mas não posso comer para não engordar. Nesse caso, eu gosto muito de chocolate. Você entendeu? Perfeitamente. Não posso comer chocolate para não engordar. Você entendeu? Perfeitamente. 2 orações com sentido completo. Só que essas vêm ligadas por conjunção, mas com ideia de adversidade. Veja só. Eu gosto muito de chocolate, porém não posso comer para não engordar. Mesmo tipo de raciocínio. Veja o que diz. Antes de todas as palavras aí chamadas de conjunções adversativas, vai vírgula. Antes de mais, antes de porém, usa-se vírgula. A gente está vendo que as orações são independentes. Só que nesse caso, elas são ligadas por conjunções, tá? E as conjunções adversativas, elas pedem o uso da vírgula antes delas. Quando se usa vírgula antes de e? Quando se usa vírgula antes de e. Opa, a gente fica sempre na dúvida. Vamos esclarecer essa dúvida agora. Tem só um caso em que a vírgula tem só um caso em que vai vírgula, que é quando a frase, depois do e, fala de uma pessoa, coisa ou objeto diferente, um sujeito diferente, da que vem antes dele. O sol já ia fraco e a tarde era amena. Se você observar, orações são classificadas pela quantidade de verbo, né? Ia, o sol já ia fraco, o verbo ir. Quem é que ia fraco? O sol. Quem é que era amena? A tarde. Então, eu tenho o i aqui separando orações com sujeitos diferentes. O sol é o primeiro sujeito e a tarde é o segundo sujeito. Então, diz assim, eu posso... Ei, gente, não é obrigatoriedade, não. É um caso facultado. Ok? O sol já ia fraco e a tarde era amena. Sem vírgula também estaria gramaticalmente correto. Mas aí é um caso em que eu posso usar a vírgula antes do e. Tá? O sol já ia fraco e a tarde era amena. Deixa-me ver isso aqui. Só dar uma enfatizada aqui nesse e. Tá? Deixa eu enfatizar para que vocês entendam melhor. Pronto, vamos voltar para a apresentação. O sol já ia fraco e a tarde era amena. Note que o uso da vírgula nesse caso foi permitido, não foi obrigatório, porque as orações que estão ligadas pela conjunção e, a conjunção aditiva, tá? Elas têm sujeito diferente. Se fosse o mesmo sujeito, a vírgula seria proibida. Tipo, o sol já ia fraco e despontava na serra. Quem era que ia fraco? O sol. Quem é que despontava na serra? O sol. Então, antes do ir, a vírgula seria proibida. Por quê? Porque as orações tinham o mesmo sujeito. Mas nesse caso aqui, em que o e liga orações de sujeitos diferentes, aí sim eu posso ter o uso da vírgula. Posso ter, não é obrigatoriedade. Note que a primeira frase fala do sol, enquanto a segunda fala da tarde. Os sujeitos são diferentes, portanto, usamos a vírgula. Lembrando que usamos a vírgula não de forma obrigatória. Tá? A mulher morreu e cada um dos filhos procurou seu destino.
No mesmo caso, a primeira oração diz respeito à mulher, a segunda aos filhos. Então, o E aí, o I, a conjunção I, que dá a ideia de adição, está unindo orações de sujeitos diferentes. Por isso que é permitido o uso da vírgula antes do E. Então, quando é que se usa a vírgula antes do E, professor? Quando esse E estiver separando orações com sujeitos diferentes. Aí eu posso sim usar a vírgula. Existem casos em que a vírgula é opcional, nós acabamos de ver um caso opcional, né? Que é a vírgula antes do E, quando as orações têm sujeito diferente. Se a expressão de tempo, modo, lugar, nós já vimos isso, só estou reforçando porque cai muito. Se a expressão de tempo, modo, lugar, etc. não for uma expressão, mas sim uma palavra só, então a vírgula é facultativa. Vai depender do sentido, do ritmo, da velocidade que você quer dar para a frase. Veja. Depois vamos sair para jantar. Depois indica tempo. A frase original seria vamos sair para jantar depois. O depois está antecipado, mas ele é formado por uma palavra só. Então a vírgula fica facultada. Eu posso dizer depois vamos sair para jantar ou dar uma pausa na minha fala. Depois vamos sair para jantar. Então aí é facultativo, depende da ênfase que você quer dar. Por que facultativo, professor? O adjunto adverbial não está fora do lugar? Tá, mas ele é formado por uma palavra só, ele é curto. Algumas gramáticas até trazem adjuntos adverbiais curtos iniciando frases, podem ou não aparecerem separados por vírgula. Geralmente gosto de almoçar no shopping. Geralmente gosto de almoçar no shopping. Então, geralmente é um adjunto adverbial. Está no início, mas é uma palavra só. Então, eu posso ou não usar a vírgula para marcar essa antecipação ou deslocamento. Nós finalizamos aqui a nossa aula, o nosso estudo sobre o uso da vírgula. Por favor, estudem. Vocês têm aí um material que pode ser aí visto várias vezes. Então, não tem por que não ver. Não entendeu? Vai lá de novo, tá? Muito bom esse material, muito compacto e vai ajudar bastante vocês. Até a nossa próxima aula.